Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a maldição de Toffoli, que também pode ser a maldição do Supremo Tribunal Federal. E vamos pegar como gancho essa questão do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que está preso, condenado a mais de 200 anos de prisão e que recentemente fez uma delação premiada na Polícia Federal. Pois bem, ele fez uma série de revelações, dentre elas a de que o ex-presidente do Supremo, ministro José Antônio Dias Toffoli, teria recebido propina de 3 milhões de reais para aliviar a barra quando presidente do Tribunal Superior Eleitoral de pelo menos 2 prefeitos do Rio de Janeiro que estavam em vias de perder o mandato. Eles já tinham sido afastados pelas instâncias anteriores e foram devolvidos aos cargos pelo Dias Toffoli, em troca, segundo o Cabral, dessa propina. Não importa se ele tenha ou não apresentado provas, porque toda delação tem que ser corroborada por provas. É isso que a grande maioria da população está esquecendo. Mas bem, eu quero solicitar que você faça 2 coisas nesse momento com esse vídeo. Primeiro, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E segundo, que ao compartilhar esse vídeo, você marque os seus amigos, os seus familiares, para a gente continuar a ter a relevância necessária aqui no YouTube, continuar manifestando a nossa opinião e trazendo as informações aqui para os nossos espectadores. Queria também pedir que você assistisse esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar no final do vídeo por que a decisão do Supremo Tribunal Federal, apesar de toda a contação de história dos ministros em cada um dos seus votos, merece questionamento. Sobremaneira, em relação a esse caso específico do senhor Sérgio Cabral. Bom, o Dias Toffoli, como eu disse, foi acusado pelo Sérgio Cabral na sua delação de ter recebido propina no valor de 3 milhões de reais para mudar o seu voto. Ele já tinha votado pela cassação dos senhores prefeitos no momento anterior e mudou o voto em relação à questão dos prefeitos voltarem para os seus cargos lá no Rio de Janeiro. 1 milhão de reais por liminar. Na verdade, eram 3 prefeitos, eu tenho o nome de um deles aqui, o senhor Francisco Neto de Volta Redonda. Esse prefeito pertencia ao esquema do ex-governador Luiz Fernando Pezão. E isso reforça a afirmação de muitos dos bastidores da política e do mundo jurídico de que grande parte dos elementos que continuam presos após serem condenados pela Justiça Federal, inclusive pela Justiça Federal de primeira instância lá do Paraná, lá de Curitiba, que é a Operação Lava Jato, foram presos e estão mantidos presos para silenciar sobre crimes praticados por grandes personalidades da República Brasileira. E foi isso que quis colocar o Sérgio Cabral na sua delação. O que se diz, por outro lado, é que Lula foi solto para silenciar, que José Dirceu foi solto também para silenciar. E mais, empresários, construtores, todos beneficiados com liberação patrocinada por elementos que integram as altas cúpulas do Brasil. Elementos, inclusive, que foram patrocinadores de campanha através de doações comprovadamente ilegais e que hoje estão aí em liberdade, dando entrevistas, falando como se fossem a última Coca-Cola do deserto, mais abrasador que se possa imaginar. O fato é que o Supremo, na votação desta quinta-feira, a data foi dia 27 de maio de 2021, simplesmente anulou a delação de Cabral com várias irregularidades. Eu vou citar 2. A primeira delas foi o próprio voto do Dias Toffoli. Como é que ele é o investigado, como é que ele é o denunciado e ele próprio vota. Ele teria que se julgar suspeito, mas eles perderam completamente o tirocínio e a capacidade de ter o mínimo de respeito pelas leis, mas principalmente pelo povo brasileiro que está atento a tudo isso que acontece no Brasil. A alegação do Supremo principal ao gerar essa anulação foi de que não se pode abrir precedente para ilegalidades em processos de natureza criminal. No caso, a Procuradoria-Geral da República apresentou uma representação afirmando que o Ministério Público não tinha se posicionado sobre essa
delação do Sérgio Cabral. Então fazia necessário o posicionamento do Ministério Público Federal, caso contrário isso estaria ferindo a legislação e o processo mais adiante poderia ser anulado. Agora imagine o senhor que está me vendo e a senhora que os processos todos de condenação de elementos corruptos tiveram a participação do Ministério Público, que, pelo contrário, ao participar, foi criminalizado pelos agentes do crime, pela Orcrim, a maior organização criminosa que nós temos aqui no Brasil. E eu pergunto, os delegados da Polícia Federal não sabiam disso, que havia necessidade de participação do Ministério Público Federal? Não estariam eles influenciados pela criminalização do Ministério Público Federal, mercê o que se viu na Operação Lava Jato? Precisava passar pelo Ministério Público Federal e quando passa também anula. Então eu acredito que deve ter sido alguma influência em função dos recentes atos do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o que se vê também em face desses acontecimentos recentes do Supremo é que é uma espécie de maldição do ex-presidente ministro do Supremo Dias Toffoli. Não se resolve absolutamente os problemas de uma instituição, os problemas do país, a corrupção que existe no Brasil, empurrando esse problema para debaixo do tapete, que parece que foi o que o Supremo fez ao anular essa delação. Porque anular a delação de Cabral merece questionamento. Então essa é a grande questão do nosso vídeo de hoje. Por que merece questionamento? O ministro Gilmar Mendes, que é outro bastante questionável em suas decisões, ele disse que, na medida em que se possa questionar, não é, a decisão do ministro Supremo, porque, pelo visto, o Brasil não pode mais nada, eles podem tudo, o delegado da Polícia Federal deveria pedir a investigação por meio do Ministério Público Federal. Quer dizer, se não pede a investigação por meio do Ministério Público Federal, anula a delação. E o ministro Alexandre de Moraes, por outro lado, ele decretou busca e apreensão. O delegado da Polícia Federal precisava pedir a investigação do Ministério Público Federal, a participação do Ministério Público Federal nesse processo. E quanto ao ministro Alexandre de Moraes, que decretou busca e apreensão em endereços do ministro Ricardo Salles, do Ministério Público Federal, não teve participação nenhuma. O ministro do Meio Ambiente teve sua residência, seu escritório, escritórios de assessores devassados por decisão do ministro Alexandre, sem que ele informasse de qualquer maneira ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República. Isso é ou não questionável? Por que o Alexandre de Moraes pode e por que o delegado da Polícia Federal não pode? O que se recomenda, nesse caso, é muita cautela, porque cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Não se meter com esse pessoal, porque a lei no Brasil é coisa do passado. E segurança jurídica nem se fala. Tony Rodrigues, Além da Notícia.